A noite deveria ser tranquila. Apenas mais uma noite no pequeno apartamento que Ana dividia com o marido, Mark. As luzes piscavam suavemente acima do balcão da cozinha. O cheiro de café fresco enchia o ar. Ana, 7 meses, grávida, segurou a barriga delicadamente enquanto se apoiava na mesa. Seu corpo estava pesado, mas seu coração estava mais pesado ainda. Mark tinha chegado tarde em casa novamente, exalando álcool, com a camisa amassada e os olhos cheios de raiva em vez de calor. Ana tentou manter a voz calma. Mark, sente-se, por favor. Você andou bebendo. Vou preparar algo para você comer. Ela esperava que seu tom suave aliviasse sua raiva, mas Mark bateu o punho contra o balcão, o som ecoando por toda parte. A sala como um tiro. Cale a boca, Ana, ele gritou, com a voz arrastada, mas afiada. Você acha que pode me dizer o que fazer? Você não passa de um fardo. Sempre choramingando, sempre fraca. Olhe para você. Grávida e inútil. Lágrimas rolaram nos olhos de Ana, mas ela mordeu o lábio, contendo-o. Ela havia aprendido que chorar só o deixava mais irritado. Mãos trêmulas estenderam-se para pegar um copo d'água, tentando distraí-lo, tentando evitar a tempestade que ela sabia que estava chegando. Vais. Então, os olhos de Mark pousaram na cafeteira fumegante no fogão. Seus lábios se contorceram em um sorriso cruel. Você quer interpretar a esposa perfeita, né? Vamos ver o quão perfeita você fica quando estiver queimada. Antes que Ana pudesse reagir, ele agarrou a panela, em um único movimento brutal atirou o café fervente em sua direção. O líquido escaldante espirrou em seu peito e rosto. Ana gritou, o som rasgando através das paredes enquanto seu corpo desabou no chão. Suas mãos voaram para sua barriga, protegendo instintivamente o pequeno. Vida dentro dela. A dor lancinante era insuportável, sua pele formando bolhas em segundos. Ela tentou rastejar para longe, mas seu corpo estava fraco. Seus soluços ecoavam pela cozinha, misturando-se à respiração ofegante de Mark. Por um momento, ele apenas ficou parado, ali observando-a sofrer, seu rosto sombrio com uma satisfação distorcida. Anas. Gritos ecoaram pelo corredor alto o suficiente para um vizinho ouvir. Senhora Collins, uma mulher mais velha que mora ao lado. Porta. Correu para a porta, batendo freneticamente. Ana, Ana, o que está acontecendo? Mas Mark não respondeu. Em vez disso, ele chutou a porta, fechando-a com força, prendendo Ana lá dentro com seu monstro no chão. Ana, sussurrou desesperadamente. Por favor, meu bebê. Sua voz falhou, desaparecendo em soluços. Ela sabia que tinha que se segurar, para sobreviver, pelo pequeno batimento cardíaco dentro dela. Mas o fogo em sua pele estava se espalhando, e sua visão começou a ficar turva. Lá fora, a senhora Collins pegou o telefone, com os dedos tremendo enquanto discava o 911. O som dos gritos de Ana a fez. Coração disparado. Ela sabia que algo terrível tinha acabado de acontecer dentro daquele apartamento. O que ninguém sabia ainda era que aquele único momento mudaria tudo. Que a dor de Ana naquela noite despertaria uma tempestade de justiça que seu marido cruel jamais esperava. Porque alguém estava prestes a fazê-lo pagar. As sirenes da ambulância. Chorou durante a noite enquanto Ana era levada às pressas para o hospital. Seu corpo tremia violentamente. Sua pele vermelha, com bolhas, o vestido encharcado de café e lágrimas. 2 paramédicos trabalharam freneticamente ao lado dela, colocando uma máscara de oxigênio sobre seu rosto. Fique conosco, senhora. Não feche os olhos, disse um deles. Deles insistiu, sua voz aguda, mas desesperada. Ana mal conseguia falar, mas ela apertou as mãos contra seu barriga inchada, sussurrando através da máscara. Meu bebê. Por favor, salve meu bebê. Seus olhos reviraram enquanto ondas de dor a percorriam, mas o pensamento de perder seu filho a manteve agarrada. Consciência. Quando chegaram à sala de emergência, médicos e enfermeiros a cercaram, empurrando-a para um gurney e a levando para dentro.
As luzes brancas e fortes do teto do hospital se turvavam acima dela. O ar cheirava a antisséptico e urgência. Seus gritos ecoavam pelo corredor, rompendo o silêncio estéril. O Dr. Patel, o médico responsável, examinou rapidamente suas queimaduras e verificou seus sinais vitais. Mas não era só o caso de Ana. Ferimentos que o preocupavam. Ele olhou para o monitor, seu rosto se contraindo. Nós estamos perdendo o batimento cardíaco, sussurrou ele com urgência para a enfermeira. As palavras atingiram Ana como uma faca. Ela agarrou seu manga fracamente. Sua voz. Não, por favor, não deixe meu bebê morrer. Por favor. Oh! A enfermeira tentou acalmá-la, acariciando seu braço suavemente. Estamos fazendo tudo o que podemos, querida. Aguente firme. Mas Ana podia ver a preocupação em seus olhos. Enquanto isso, a senhora Collins, a vizinha que ligou para o 911, estava do lado de fora da portas do pronto-socorro. Ela entrou na ambulância, abalada pelo horror que presenciara. Ela andou de um lado para o outro, para frente, segurando o telefone com força. Ela sabia que precisava ligar para alguém, o pai de Ana. Seus dedos tremiam enquanto ela percorreu seus contatos. Finalmente, ela encontrou o número dele. Quando Robert atendeu, sua voz estava calma, mas com um tom com preocupação. Olá, Robert. Sou eu, a senhora Collins. A senhora precisa vir ao hospital. Sou a Ana. Ela está ferida. Mal. Houve silêncio na linha. Então o som de uma inspiração profunda. O que? O que aconteceu? Sua voz falhou. Era Mark. Ele jogou o café fervente nela. Ela está queimada, Robert. E ela está grávida. A linha telefônica caiu. Robert já tinha ido embora, com o coração disparado e a raiva fervendo dentro dele. Voltar. Na sala de emergência, Ana oscilava entre a consciência e a inconsciência. Ela via flashes do rosto preocupado do médico. As linhas verdes do monitor, as paredes brancas estéreis fechando-se ao seu redor. Seu corpo tremia incontrolavelmente enquanto ela sussurrou o nome do bebê, o nome que ela havia escolhido secretamente, mas nunca contou a Mark. De repente, o monitor emitiu um bip alto e contínuo. Os batimentos cardíacos estavam diminuindo. A sala explodiu em caos enquanto médicos gritavam ordens e enfermeiras. Correu para pegar o equipamento. Ana gritou, estendendo a mão desesperadamente. Não, meu bebê. Por favor, não leve meu bebê. O Dr. Patel balançou a cabeça, seu rosto sombrio enquanto trabalhava incansavelmente para estabilizar ambos. Mãe e filho. A tensão era insuportável, cada segundo se estendendo pela eternidade. Lá fora, a senhora Collins chorava, silenciosamente, rezando para que Robert chegasse antes que fosse tarde demais. Então, enquanto as máquinas zumbiam e o corpo de Ana, convulsionado em agonia, as palavras do médico soaram como um martelo. Talvez não conseguíssemos salvar o bebê. O quarto do hospital caiu. Em um silêncio pesado, os sons frenéticos de máquinas e passos apressados foram substituídos por um som frio e sufocante. Quietude. O corpo de Ana tremia na cama do hospital. Suas queimaduras estavam enfaixadas, sua pele pálida, mas seus olhos estavam bem abertos. Procurando, desesperado. O Dr. Patel tirou as luvas lentamente, seu rosto marcado com tristeza. Ele se aproximou da cama, baixando a voz. Ana, sinto muito. Fizemos tudo o que podíamos, mas o trauma, as queimaduras, o choque. Seu bebê não sobreviveu. As palavras a destruíram. Mundo. Ana ofegou como se seus pulmões tivessem entrado em colapso, suas mãos agarrando sua barriga em descrença. Não, não, isso é. Não é verdade. Meu bebê é forte. Meu bebê estava se mexendo ontem. Você está mentindo. Ela. O médico colocou mão gentil no ombro de Ana. Você tem sorte de estar viva. Seu corpo entrou em choque. Conseguimos estabilizá-la, mas ele hesitou. O coração do bebê parou. Sinto muito mesmo. Ana balançou a cabeça. Seu soluço se transformando em um gemido oco e dolorido,
suas mãos pressionadas contra sua barriga como se estivesse segurando uma criança que não estava mais lá. Eu prometi que te protegeria, ela sussurrou. Mãe, prometido. Sua voz sumiu no silêncio enquanto ela desabou de volta na cama, completamente destruída. Momentos depois, a porta explodiu. Robert correu para dentro de seu uniforme policial ainda vestido, com o rosto pálido de terror. Ele congelou quando viu seu filha deitada ali, com o corpo envolto em bandagens e os olhos inchados de lágrimas. Ana! Gritou ele, correndo para ela. Lado. Ele pegou a mão dela delicadamente, mas ela não olhou para ele. Seu olhar estava fixo no teto, vazio, sem vida. Pai, eu perdi meu bebê. As forças se esvaíram do corpo de Robert. Para um homem que enfrentou criminosos, violência e derramamento de sangue por décadas, nada jamais o havia quebrado. Mas agora, as lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Ele puxou a filha para perto de si. Braços, cuidando de seus ferimentos, segurando-a como se ela ainda fosse a garotinha que ele carregava para a casa da escola. Roberts. Mandíbula cerrada. Sua dor se transformou em fogo. Ele sabia exatamente quem era o responsável. Wark. Ele sussurrou, seu voz baixa e mortal. Ele fez isso. Ele vai pagar. As lágrimas de Ana encharcaram seu peito, enquanto ela sussurrava. Não me deixe, pai. Por favor, não me deixe sozinha. Robert acariciou seus cabelos. Gentilmente, com os olhos brilhando de raiva. Ele beijou a testa dela e disse. Estou aqui. Ana, eu não vou a lugar nenhum, mas juro para você, esse homem nunca vai te machucar. Você de novo. Do lado de fora da sala, 2 policiais estavam esperando, tendo acabado de recebeu ordens de Robert. A presença dele sinalizou o início de algo de que Mark nunca poderia escapar porque a justiça era já a caminho de sua porta. Robert sentou-se ao lado da cama de hospital de Ana, sua mão nunca deixando a dela. O bip rítmico do monitor cardíaco preenchia o silêncio. Cada som era um lembrete de que sua filha estava viva. Mas seu bebê, seu neto, se foi para sempre. O peso daquela perda o oprimia. Em seu peito como uma pedra. Mas sob a dor, uma tempestade se formou. Ana ficou imóvel, com os olhos inchados, o corpo coberto de bandagens. Ela mal tinha falado desde que sussurrou as palavras que lhe partiram o coração. Pai, eu perdi meu bebê. Essas palavras se repetiam em sua mente como um eco que ele não conseguia silenciar. Robert não era apenas um pai. Ele era um homem de a lei, um policial condecorado com décadas de serviço. Ele tinha visto assassinos, ladrões e abusadores. Ele colocou inúmeros homens atrás das grades. Mas nunca, em todos os seus anos, ele jamais sentirá tanta raiva como agora. Porque este não era apenas mais um caso. Era sua filha. A senhora Collins entrou na sala silenciosamente, com as mãos entrelaçadas com força. Ela olhou para Robert com os olhos marejados de lágrimas. Ouvi tudo. Sinto muito, Robert. Eu vi com meus próprios olhos. Mark. Ele derramou café nela como se ela não fosse nada. Liguei para o 190 porque pensei que ele fosse matá-la. O queixo do Robert apertou os nós dos dedos brancos enquanto ele cerrava os punhos. Obrigado, Margaret. Você fez a coisa certa. Sua declaração será crítico. Sua voz era calma, mas por baixo dessa calma havia fogo. Ana. Sua voz se mexeu levemente. Pai, ele vai voltar. Ele vai me machucar de novo. Robert inclinou-se, olhando diretamente em seus olhos lacrimejantes. Escute-me, Ana. Eu prometo a você, ele nunca colocará a mão em você de novo. Ele não terá chance. Ele beijou a testa dela e então se levantou, seu uniforme iluminando a luz fraca do hospital. Luz. Naquele momento, Robert não era mais apenas um pai enlutado. Ele era um comandante se preparando para a batalha. Ele se virou para os 2 oficiais que esperavam do lado de fora da porta. Encontrem-no esta noite. Querem que ele esteja preso antes do amanhecer. Os policiais assentiram, com os rostos sombrios.
Eles sabiam que era melhor não questionar Robert quando sua voz carregava aquele tom mortal. Ao saírem, Robert voltou para o lado da filha. Descanse, Ana. Concentre-se em cura. Deixe o resto comigo. Ana tentou protestar fracamente, sacudindo a cabeça. Cabeça. Pai, não faça nada imprudente. Não quero que você se machuque por minha causa. Os lábios de Robert se contraíram em um fino linha. Você já sofreu o suficiente. Meu único trabalho agora é garantir que a justiça seja feita. Mark fez sua escolha no momento. Ele levantou a mão contra você. Ele vai responder por isso. Do lado de fora da janela do hospital, as luzes da cidade piscavam no distância. Em algum lugar lá fora, Mark estava livre, provavelmente bebendo, talvez até com sua amante, completamente alheio à situação. Tempestade prestes a cair sobre ele. Robert caminhou até a janela, olhando para a noite, seu reflexo brilhando de volta para ele, com os olhos ardendo de dor e fúria. Pela primeira vez em anos, ele sentia-se impotente como pai, mas, como homem da lei, sabia exatamente o que precisava ser feito. Cerrou os punhos, sussurrando para si mesmo. Amanhã, Mark estará algemado. O corredor do hospital estava silencioso, exceto pelo som distante de sapatos rangendo contra o chão polido. Ana estava fraca em seu cama, entrando e saindo de um sono agitado, enquanto Robert montava guarda como um soldado. Seus braços estavam cruzados, seu uniforme ainda vestido, e seus olhos nunca deixaram a porta. Ele sabia que o homem responsável ainda estava lá fora. Parte dele não queria nada mais do que caçá-lo imediatamente. Mas então a porta se abriu com um rangido. Mark entrou. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos, não de culpa, mas de uma noite de bebedeira. Ele carregava um buquê de flores baratas em uma das mãos. Seus movimentos eram lentos e calculados. O corpo de Robert enrijeceu instantaneamente. Sua mão instintivamente foi para o coldre, embora ele se contivesse. O que são? O que você está fazendo aqui? Sua voz era afiada como uma lâmina. Mark engoliu em seco, abaixando os olhos dele. Eu só queria vê-la. Não era minha intenção chegar tão longe. Foi um erro, Robert. Perdi a paciência. Ele colocou as flores na mesa de cabeceira, suas cores brilhantes zombando do quarto sombrio. Ana se mexeu ao som de suas voz. Seus olhos se abriram, cheios de medo. Ela engasgou, instintivamente, agarrando seu cobertor como se pudesse protegê-la. Não, você não, ela sussurrou. Mark levantou as mãos, sua voz suave, quase suplicante. Ana, por favor, me desculpe. Eu não queria machucar você nem o bebê. Foi o álcool. Não era eu. Juro que vou mudar. Robert deu um passo à frente, colocando-se entre Mark e Ana. Seus olhos se estreitaram, afiados como aço. Não ouse usar essa desculpa. Não ouse ficar aqui. Haja como se não tivesse sido sua escolha. Você jogou aquele café, Mark. Você matou o seu próprio filho. Por um momento, a máscara de Mark escorregou. Seu maxilar se apertou. Seus olhos escureceram. Mas então, com a mesma rapidez, ele obrigou-se a voltar ao papel de marido enlutado. Ele caiu de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que errei. Vou fazer terapia. Vou parar de beber. Só me dê mais uma chance. Por favor, Ana. Eu te amo. O peito de Ana subia e descia com respirações superficiais. Ela queria gritar para dizer a ele que o amor não queima. Ele levantou-se rapidamente, a máscara caindo novamente e recuou em direção à porta. Você não pode fazer isso. Você não tem provas. Os lábios de Robert curvou-se num sorriso sinistro. Não se preocupe. Vou conseguir todas as provas que preciso. Enquanto Mark fugia da sala, Robert voltou-se para o seu filha, acariciando suavemente seus cabelos. Descanse, Ana. Ele está perdendo o controle e em breve perderá tudo. O que ele não sabia era que Mark já havia colocado seu próprio plano em ação, um que tornaria a batalha pela justiça muito mais
Mais perigoso. Porque Mark não estava pronto para desistir sem lutar. Robert passou a vida juntando evidências e resolvendo crimes que outros achavam impossíveis. Agora, com a vida de sua própria filha destruída, ele sabia que a única maneira de protegê-la era expor Mark. Completamente pelo que ele tinha feito dentro de casa e pelos segredos que ele tanto tentou enterrar. Na manhã seguinte, após o falso pedido de desculpas de Mark, Robert chegou à delegacia. Seus colegas, que há muito o respeitavam como um policial condecorado, oficial, já estavam esperando. Ele entregou-lhes uma pasta cheia de notas preliminares. Estamos construindo um caso contra Mark Turner. Violência doméstica, agressão com intenção de causar dano, possível homicídio culposo devido à perda do feto. E quero que todas as pistas sejam investigadas. Detetive Harris, o policial mais jovem, sob o comando de Robert, ergueu uma sobrancelha. Senhor, o senhor sabe que isso não será fácil. Ele vai negar tudo. A voz de Robert era firme, mas seus olhos ardiam em chamas. Então encontraremos provas que ele não pode negar. Em poucas horas, os policiais começou a bater nas portas, falando com os vizinhos. A senhora Collins deu um depoimento completo, relembrando cada grito desesperado que ela ouvirá através das finas paredes do apartamento. Sua voz tremeu quando ela descreveu a raiva de Mark, suas mãos tremendo enquanto ela assinava o relatório. Ela vem escondendo hematomas há meses, sussurrou a senhora Collins. Eu disse a ela para deixá-lo, mas ela sempre dizia que ele o faria. Mudança. Pobre menina. Ela não queria decepcionar ninguém. O testemunho foi poderoso, mas Robert sabia que não era suficiente. Ele precisava de provas concretas. Foi então que Harris voltou com algo contundente. Um conjunto de fotografias. Senhor, conseguimos imagens de segurança do prédio do outro lado da rua. Deu uma olhada nisso. Na tela, Mark podia ser visto entrando cambaleando no apartamento com outra mulher, com o braço em volta da cintura dela. O carimbo de data hora mostrou o que tinha. Aconteceu enquanto Anna ainda estava se recuperando de sua doença no primeiro trimestre. Imagens posteriores revelaram várias visitas, cada uma tempo com a mesma mulher. O estômago de Robert revirou. Mark não só abusou de Anna, como a humilhou, traindo-a, enquanto ela carregava seu filho. A visão dele rindo com sua amante enquanto Anna estava sentada sozinha em casa foi o suficiente para fazer o sangue de Robert ferver. Ele cerrou o maxilar, a voz tensa. Traga-a para mim. Nome. Quero saber tudo sobre ela. Naquela noite, Robert voltou ao hospital. Anna sentou-se encostada. Seus travesseiros, ainda fracos, mas seus olhos se ergueram quando ele entrou. Ela examinou seu rosto, tentando ler seu silêncio. Pai, o que você encontrou? Robert puxou uma cadeira para perto, pegando a mão dela delicadamente. O suficiente para provar o que eu já sabia. Ele não. Acabei de te machucar, Anna. Ele te traiu com outra mulher enquanto você carregava o filho dele. Temos filmagens, testemunhas, declarações. Os lábios de Anna tremeram, seus olhos se encheram de lágrimas. Então, tudo isso. Enquanto eu lutava pelo nosso bebê, ele estava com ela. Robert assentiu, segurando firme. Sim. E esta é a evidência de que vamos trancá-lo. Ele se acha intocável, mas está enganado. Mostraremos ao mundo quem ele realmente é. Anna desabou em prantos nos braços do pai. A verdade era insuportável, mas também acendeu algo dentro dela. Um lampejo de força que ela pensou ter perdido. O que nenhum deles sabia era que Mark já havia sentido-a. A investigação estava se aproximando e ele estava se preparando para contra-atacar antes que as paredes cedessem, e seu próximo movimento seria colocar todos em perigo ainda maior. Robert sentou-se no quarto de hospital mal iluminado, o zumbido suave das máquinas, cercando-o enquanto Anna dormia. Seu rosto estava pálido, seus lábios rachados pela desidratação e seu corpo envolto em bandagens. Observar seu peito subir e descer lentamente foi um alívio e uma tormento. Alívio por estar viva, tormento por ter sofrido no
Mãos de um homem que jurou protegê-la. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas, bem juntos. Lembranças de Ana quando criança inundaram sua mente. A garotinha que um dia correu para seus braços depois da escola. A adolescente que chorou ao pensar que o havia decepcionado. A jovem que um dia acreditou no amor. Agora ela estava quebrada, e a luz em seus olhos havia diminuído. A porta se abriu silenciosamente. O detetive Harris entrou, carregando uma pasta. Sua expressão era sombria. Senhor, compilamos tudo. Testemunhos, fotos, imagens de segurança. É forte. Se levarmos o caso adiante, podemos pegá-lo. Robert assumiu. Pasta, folheando as evidências condenatórias. Cada página era outra lâmina se retorcendo em seu peito. Fotos de hematomas, fotos de vídeo de Mark com sua amante, depoimentos de vizinhos sobre as brigas aos gritos. Foi rastro de crueldade que pintou Mark exatamente como ele era. Um covarde violento. Harris hesitou. Mas você sabe como os casos vão. Os advogados de defesa vão argumentar que foi um acidente, que as queimaduras foram. Eles vão tentar fazer Ana parecer histérico, instável e com amante. Eles dirão que é irrelevante. Precisamos que Ana testemunhe, mas seus olhos se suavizaram. Ela é frágil. Não sei se ela aguenta. Robert fechou a pasta lentamente, estreitando os olhos. Ela não deveria ter que fazer isso. Ela já sofreu o suficiente. Não se trata mais apenas dela. Trata-se de justiça. Ele caminhou em direção ao lado da cama de Ana. Ele tirou uma mecha de cabelo do rosto dela, com a voz embargada enquanto sussurrava. Você merecia felicidade, Ana. Você merecia segurança. Mas ele roubou isso de você. Ele roubou a minha. Neto. E por isso, sua voz endureceu, seu maxilar cerrou. Ele vai pagar caro. Voltando-se para Harris, os olhos de Robert ardiam de determinação. Juro a você, como pai e como oficial, eu não descansarei até que Mark passe o resto da vida atrás das grades. Não me importa o quão inteligente seu advogado pense que ele é. Não importa a quem ele implora por ajuda. Ele não andará livre. Ele nunca mais tocará em outra mulher. Naquele momento, Ana se mexeu, semiconsciente. Sua voz embargada sussurrou. Pai, não desperdice sua vida com ele. Por favor. Robert se aproximou, com a voz suave, mas inabalável. Não se trata de desperdiçar a minha vida, Ana. Trata-se de salvar a sua. Trata-se de garantir que nenhuma outra mulher sofra como você sofreu. Ele beijou-lhe a testa suavemente. Depois, endireitou-se, sua silhueta projetada contra. O sangue de Robert fervia, mas ele se forçou a manter a compostura. Este era um campo de batalha, e a arma ali era verdade. O juiz entrou e todos se levantaram. Uma vez sentados, o advogado de defesa. Não perdi tempo. Meritíssimo, meu cliente se declara inocente das acusações de agressão agravada e negligência. Perigo. O incidente em questão foi um acidente trágico, não um ato deliberado. O Sr. Turner lamenta profundamente o que aconteceu e veio aqui para limpar seu nome. Suspiros ecoaram no tribunal. O peito de Ana apertou. Acidente? Como? Será que ele poderia chamar assim? Ela viu o café em suas mãos, viu a raiva em seus olhos. Ela se lembrou da dor lancinante. Os gritos, o batimento cardíaco do seu bebê diminuindo. Acidente? Foi assassinato em ritmo lento. Movimento. Robert se aproximou do ouvido dela. Fique calma. Isso é só o começo. O promotor levantou-se, com um tom firme. Meritíssimo. A vítima sofreu queimaduras de 2º grau, depois que o Sr. Turner atirou uma panela de fervendo café diretamente em sua direção. Ela estava grávida de 7 meses na época. A criança não sobreviveu. Não foi um acidente. Testemunhamos depoimentos, imagens de câmeras de segurança e evidências de violência doméstica repetida. Murmúrios se espalharam através do tribunal enquanto fotos dos ferimentos de Ana eram exibidas na tela. Sua pele queimada, o hospital. Registros, o relatório médico confirmando a perda de seu filho ainda não nascido.
Ana fechou os olhos, incapaz de olhar, mas Robert apertou a mão dela, acalmando-a. Mark se mexeu na cadeira, mas seu advogado se levantou rapidamente. Meritíssimo, as chamadas testemunhas não são confiáveis. Os vizinhos ouviram as discussões. Eles não podem confirmar a intenção. Quanto à filmagem, mostra apenas meu cliente entrando em seu prédio. Não prova nada. Pedimos que as acusações sejam reduzido. Robert cerrou os punhos, o maxilar tenso. Ele podia ver a presunção voltando ao rosto de Mark. A crença de que ele poderia mentir para se safar. O juiz se inclinou para a frente, estudando documentos. Então disse: o tribunal prosseguirá com a audiência de provas. Até lá, a fiança está concedida. O coração de Ana parou. Fiança? Isso significava que Mark poderia andar livre por enquanto. Quando Mark se virou ao sair, ele olhou para Ana, seus lábios se curvando em um sorriso cruel que só ela conseguia ver. E naquele momento, Ana percebeu algo assustador. Mark não tinha medo da prisão. Ele estava planejando seu próximo passo. O burburinho do tribunal tinha mal se acomodaram quando as portas se abriram novamente. Cabeças se viraram, sussurros encheram o ar, e todos os repórteres na sala levantaram suas câmeras. Uma mulher entrou, alta, elegante, vestida com um vestido vermelho. Ousada demais para a atmosfera sombria. Seus saltos batiam no chão de mármore com confiança deliberada. Ana, coração disparou. Ela sabia quem era aquela mulher antes mesmo que alguém dissesse seu nome. Era Clary, amante de Mark, a mulher que ele abraçou nas imagens de segurança, a mulher que ele escolheu em vez da esposa. Mesmo quando Ana, carregando seu filho, Clary avançou com passos firmes, seu olhar fixo no de Ana por apenas um segundo. Não havia vergonha em seus olhos, apenas um tipo cruel de orgulho. Ela se sentou atrás da mesa da defesa, perto o suficiente para roçar os olhos de Mark. Ombro. O sorriso no rosto de Mark se alargou. A mandíbula de Robert se apertou com tanta força que os dentes quase quebraram. Ele se inclinou na direção da detetive Harry, e sussurrou rispidamente: que diabos ela está fazendo aqui? Harry sussurrou de volta. A defesa alistou como testemunha de caráter. Eles vão tentar retratá-lo como um bom homem que acabou de perder o controle. Os punhos de Robert cerraram-se ao lado do corpo. Bom homem. A visão da filha. Queimaduras, seu útero vazio, brilhou em sua mente. E agora esta mulher iria. Sente-se ali e deite-se para proteger o monstro que destruiu a vida de Ana. O juiz pediu ordem enquanto Clary tomava ficar de pé. Ela cruzou as pernas, sua voz suave e ensaiada. Mark não é o homem violento de quem ele está sendo acusado. Eu o conheço há quase um ano. Ele é gentil, generoso e paciente. Se algo aconteceu naquela noite, foi porque Ana o provocou. Ela sempre foi instável, ciumenta e controladora. Ana ofegou, sua mão voando para o peito, as palavras cortando mais fundo do que qualquer ferida. Ela balançou a cabeça violentamente, com lágrimas escorrendo de seus olhos. Isso não é verdade? Ela gritou, com a voz embargada. O juiz bateu o martelo. Ordem no tribunal. A raiva de Robert transbordou, mas ele se conteve. Sabia que um movimento em falso colocaria tudo em risco. Em vez disso, ele olhou para Clary com olhos que podiam perfurar aço. Ele conhecia o tipo dela, uma mulher disposta a vender sua alma pela de um homem. Dinheiro, mesmo que isso significasse cuspir no túmulo de uma criança ainda não nascida. O promotor se levantou, andando lentamente diante da testemunha. Então, você está alegando que Ana era instável, que ela causou as próprias queimaduras. Clary deu um sorriso irônico. Exatamente. Ela estava desesperada para manter o Mark. Ela provavelmente piorou a situação, só para ganhar compaixão. Suspiros ecoaram pelo tribunal. Ana enterrou o rosto nas mãos, soluçando incontrolavelmente. Robert colocou um braço forte em volta dos ombros dela, sussurrando ferozmente: não dê ouvidos a ela. A verdade virá à tona.
O promotor se inclinou para mais perto de Clary. Diga-me, senhorita Clary, onde você estava na noite em que Ana foi internada no hospital? Pela primeira vez, Clary hesitou. Ela se mexeu na cadeira, sua máscara confiante, deslizando por um momento. O promotor pressionou com mais força, sua voz áspera. Você estava com Mark? Você passou a noite juntos enquanto sua esposa grávida lutava por sua vida. Os lábios de Clary se separaram, seus olhos disparando nervosamente em direção a Mark. E nessa troca silenciosa, todos na sala sentiram o ar mudar. Algo não estava somando. A expressão presunçosa de Mark vacilou. Ele se mexeu desconfortavelmente. Seu assento, sussurrando algo freneticamente para seu advogado, e Robert sabia em seu íntimo. Clary estava escondendo segredo que poderia destruir Mark completamente. O tribunal prendeu a respiração. Todos os olhos estavam fixos em Clary. A amante, cuja confiança agora estava rachando sob o peso da pergunta do promotor. Ela olhou para Mark, com as unhas perfeitamente pintadas agarrando a borda do banco das testemunhas. Ele a encarou de volta, com o maxilar tenso. Seus olhos gritando para ela segurar a linha. Mas o medo já havia se enraizado no coração de Clary. A voz do promotor era firme e preciso. Senhorita Clary, onde você estava na noite em que Ana foi levada às pressas? O hospital. Responda com sinceridade. Lembre-se, perjúrio é crime. Clary engoliu em seco, a garganta balançando. Por um longo momento, o silêncio se estendeu pelo tribunal. Então ela se interrompeu. Sim. Ela sussurrou, com a voz trêmula. Sim, eu estava com ele naquela noite. Ele veio até mim depois que tudo aconteceu. Aconteceu. Ele disse que estava farto de Ana, farto de ficar preso com ela e o bebê. Ele se gabou de que jogar o café, ensinar-lhe uma lição. Ele riu disso. Não consigo viver com isso na consciência. O tribunal explodiu em caos. Ana agarrou o peito, suas lágrimas derramando livremente enquanto o braço de Robert a envolvia pelos ombros, firmando-a. Pela primeira vez, alguém além de seu pai estava falando a verdade em voz alta, expondo o monstro que Mark realmente era. Mark se levantou de um salto de seu assento, seu advogado, puxando o braço dele desesperadamente. Ela está mentindo. Ela está apenas amargurada porque eu não deixaria minha esposa por ela. A voz falhou, o pânico tomou conta. O promotor se aproximou do banco das testemunhas. Senhorita Clary, Mark alguma vez demonstrar remorso pelo que fez a Ana e ao feto. Clary balançou a cabeça, com a voz trêmula. Não, ele disse que era. A culpa era da Ana. Ele a culpava por tudo. Disse que o bebê era um erro. As palavras atingiram Ana como uma lâmina no coração. Seus soluços ecoaram pela sala silenciosa, mas Robert a puxou. Apertou-se contra ele, seus olhos fixos em Mark com uma fúria capaz de queimar pedra. O juiz bateu o martelo novamente. Ordem. Ordem neste tribunal. O advogado de Mark estava pálido, folheando freneticamente seu notas, mas o estrago já estava feito. Clary tinha acabado de detonar a bomba que destruiu o caso da defesa. Robert inclinou-se para a frente, com a voz baixa o suficiente para que apenas Ana ouvisse. Ele terminou. Você está me ouvindo? Aquele covarde está acabado. Mas mesmo quando Clary desceu do banco das testemunhas, com a mão tremendo, os instintos de Robert lhe diziam que algo não estava certo. Mark não era do tipo que aceitava a derrota em silêncio. Mark recostou-se para baixo, com o peito arfando, os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seus olhos não seguiram o juiz ou o júri. Eles não se demoraram no promotor. Eles se concentraram em Ana. Naquele olhar arrepiante, Robert compreendeu algo com uma clareza assustadora. Mark não tinha terminado de lutar. Ele estava planejando vingança. O ar dentro do tribunal estava carregado de tensão. Repórteres se inclinaram para a frente, canetas coçando furiosamente, câmeras prontas para capturar o momento. Todos os assentos estavam ocupados, a comunidade inteira esperando para ouvir se a justiça finalmente seria feita.
Ana sentou-se entre seu pai e o detetive Harris, com as mãos tremendo. Seu colo. Seu coração batia tão forte que ela pensou que fosse explodir. Ela temia. Neste dia, mas ela também rezou por ele. O dia em que seu agressor não andaria mais livre. Mark sentou-se à sua frente, com o queixo caído, apertado, seus olhos escuros e implacáveis. A arrogância presunçosa que antes dançava em seu rosto havia desaparecido, substituída por fúria. Parecia um homem encurralado, um predador prestes a ser enjaulado. O juiz pigarreou, e sua voz ecoou pelo tribunal. Após uma análise cuidadosa das evidências apresentadas, incluindo depoimentos de vizinhos, relatórios hospitalares e declarações da senhorita Claire, o tribunal conclui que réu, Mark Turner, culpado de agressão agravada e homicídio involuntário devido à perda do filho ainda não nascido. Suspiros encheram a sala. O peito de Ana apertou, as lágrimas correram para seus olhos. Ela rezou para ouvir aquela palavra, culpada, mas ouvi-la em voz alta quebrou. A deixou aberta de uma forma que ela não conseguia descrever. O juiz continuou, em tom firme e resoluto. Este tribunal sentencia Mark Turner a 25 anos de prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 15 anos. A arma de fogo atingiu-o. Um estalo agudo ecoou pela sala. Ana cobriu a boca, soluçando incontrolavelmente. Seu pai embrulhou passou o braço em volta dela, puxando-a contra o peito. Ele sussurrou ferozmente. Acabou, Ana. Ele não pode mais te machucar. A justiça foi feita. Mas do outro lado do corredor, Mark explodiu. Ele bateu com punhos na mesa, gritando. Isso é mentira. Vocês estão todos contra mim. Eu não matei ninguém. Ela perdeu o bebê porque ela é fraca. Os oficiais de justiça correram para a frente, agarrando seus braços enquanto ele lutava contra eles. Sua voz ecoou pelo tribunal. Venenoso e cru. Ana, você acha que isso acabou? Acha que está segura agora? A prisão não pode me prender para sempre. Um dia, eu voltarei para te buscar. Ana congelou, seu corpo tremendo violentamente. Robert se levantou, sua voz ecoando pela sala. Sente-se e calhe a boca, Mark. Você nunca mais tocará na minha filha. Os oficiais de justiça arrastaram Mark para longe, seus xingamentos ecoando pelo corredor enquanto as portas se fechavam atrás dele. A sala lentamente. Resolvido, mas as lágrimas de Ana não pararam. Ela chorou, não apenas por seu filho perdido, mas pelos anos de dor, pela traição, pelas cicatrizes que nunca desapareceriam. Robert apertou a mão dela. Ele se foi, Ana. Ele finalmente se foi. O promotor se aproximou silenciosamente, oferecendo um aceno gentil. Você foi corajoso. Hoje, a justiça esteve ao seu lado. Ana limpou suas lágrimas, sua voz quase um sussurro. Mas por que ainda dói tanto? Seu pai beijou o topo de sua cabeça. Porque o amor te traiu. Porque você perdeu mais do que qualquer um deveria perder. Mas essa dor não durará para sempre. Você se levantará novamente. E embora o tribunal tenha declarado vitória, Robert, seus instintos sussurravam o contrário. Ele vira a fúria nos olhos de Mark, as promessas de vingança. Como repórter, aglomeraram-se lá fora, famintos por declarações. Robert olhou para a filha e pensou sombriamente. A luta não é realmente. Acabou. Ainda não. Os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres, seus vozes se sobrepondo enquanto os microfones se estendiam em direção a Ana e Robert. Os flashes das câmeras pareciam um ataque. Cada clique ecoava a dor dos últimos meses. Ana mantinha a cabeça baixa, o corpo trêmulo. Ela não estava pronta para ser o rosto da tragédia. Ela só queria desaparecer. Robert levantou a mão, protegendo Ad. O caos. Sem perguntas hoje. Ele latiu firmemente, sua autoridade de oficial, cortando o barulho. Os repórteres recuaram relutantemente, embora suas câmeras continuassem a disparar enquanto o pai. A filha passou. Do lado de fora do tribunal, o mundo estava barulhento. Mas dentro do carro de Robert, o silêncio era pesado.
Ana sentou-se no banco do passageiro, olhando pela janela, as lágrimas borrando as luzes da cidade. Sua voz finalmente quebrou o silêncio. Silêncio. Pai, mesmo com ele fora, não me sinto segura. Suas palavras, eles não vão. Saia da minha cabeça. E se ele voltar? E se ele me encontrar algum dia? Robert estendeu a mão sobre o assento e gentilmente pegou a mão dela. Sua voz era firme, cheia de convicção. Ana, escute-me. Eu uso este distintivo há mais de 30 anos. Já prendi criminosos que juraram vingança. Alguns deles eram muito mais perigosos que o Mark, e nenhum deles jamais tocou em mim ou nas pessoas que amo novamente. Sabe por quê? Ana virou-se lentamente para ele, com os olhos inchados. Mantê-la segura. Essa é a minha promessa. Os lábios de Ana tremeram, suas lágrimas escorrendo livremente novamente. Ela desabou contra ele, ombro, soluçando em seu peito como uma garotinha. Robert a abraçou com força, acariciando seus cabelos, sussurrando. Você está. Não estou sozinha, Ana. Você nunca estará. Não enquanto eu estiver viva. Por muito tempo, eles permaneceram assim. Pai e filha unidos pela dor, mas também por um amor inquebrável. Não era um tipo de conforto que apagava a dor, mas foi o suficiente para plantar uma frágil semente de esperança. Mais tarde naquela noite, Robert a levou de volta para sua casa, um lugar onde ela não morava desde a adolescência. O rangido familiar da porta da frente, o aroma das rosas antigas de sua mãe ainda pairando no corredor a envolvia em memórias agridoces. De agora em diante, você vai ficar aqui, disse Robert firmemente enquanto colocava a mala dela no chão. Esta é sua casa novamente. Ninguém vai te tocar aqui. Ana assentiu silenciosamente, seus olhos examinando a sala de estar onde inúmeras memórias de infância persistiam. Pela primeira vez em meses, ela sentiu uma centelha de segurança, de calor. Mas quando Robert a colocou na cama naquela noite, sua mente repetiu as últimas palavras de Mark no tribunal. A prisão não pode me prender para sempre. Ele afastou uma mecha de cabelo da testa de Ana e sussurrou. Durma, minha menina. Eu ficarei de guarda. No entanto, mesmo enquanto montava guarda, Robert não conseguia se livrar do pensamento atormentador. E se as ameaças de Mark não fossem vazias? E se seu alcance poderia se estender até mesmo além dos muros da prisão? Semanas se passaram após a sentença, mas para Ana, o tempo parecia congelada. Todas as manhãs, ela acordava na casa do pai, cercada pelas paredes familiares da sua infância. No entanto, nada parecia o mesmo. A casa era segura, sim, mas seu coração era um campo de batalha onde a esperança e o desespero colidiam sem parar. Seus dias se confundiam. Ela passava horas olhando pela janela para o jardim que sua mãe outrora cuidava, observando as rosas florescerem e murcharem. Ela mal comia, mal falava. A mulher outrora brilhante que sonhava em ser mãe se foi, substituída por alguém oco, alguém que carregava apenas memórias de dor. Seu pai tentou confortá-la. Robert sentava-se com ela à mesa do café da manhã, gentilmente, incentivando-a a comer. Ana, você tem que se cuidar, ele dizia, com a voz suave, mas firme. Ela só empurrou a comida no prato, sussurrando. Qual é o sentido? À noite, os pesadelos vinham. Ela acordava, encharcada de suor, com as mãos agarrando a barriga, convencida de que ainda podia ouvir o batimento cardíaco do bebê desaparecendo. Ela gritava às vezes, acordando Robert de seu sono agitado. Ele corria para o quarto dela todas as vezes, segurando, até que os tremores passassem. Acabou, Ana. Ele sussurrou, embora soubesse a verdade. Para ela, não tinha acabado. De jeito nenhum. A perda de seu filho era uma ferida que se recusava a cicatrizar. Toda vez que ela via uma mãe empurrando um carrinho de bebê à rua, seu peito doía. Cada vez que ouvia o choro fraco de um bebê, suas mãos tremiam. Ela evitava parques, evitava pessoas, evitavam a própria vida. O amor, algo em que ela acreditava tão intensamente,
Agora parecia uma ilusão cruel. Ela repassou os momentos com Mark, seus primeiros sorrisos, suas promessas, seus votos de para sempre, e depois o café fervente, os insultos, a traição com Clary. A confiança havia se tornado veneno. Como ela poderia? Alguma vez acreditou no amor de outro homem quando o último a destruiu tão completamente? Uma noite, Robert descobriu ela sentada na sala escura, olhando para o berço vazio que ela havia trazido de seu apartamento. Ela insistiu em mantê-lo, mesmo que isso a destruísse. Ana, disse ele suavemente, ajoelhado ao lado dela. Você não pode continuar se punindo assim. Você não tem culpa. Sua voz falhou. Wazeu. Falhei, pai. Não consegui proteger meu bebê. Não conseguia nem ver que tipo de homem o Mark realmente era. Como pude ser tão cego? Robert agarrou as mãos dela com força. Não, o fracasso foi dele. Não. Seu. Você amava Ana. Você confiava nela. Isso não é fraqueza. Isso é humanidade. Não deixe que a maldade dele roube o seu futuro também. Mas Ana apenas balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos, escorrendo pelo seu rosto. Eu não tenho futuro. O amor me matou uma vez. Não vou deixar que ele me mate de novo. O peito de Robert apertou, mas ele sabia que pressioná-la demais só aumentaria seu desespero. Ele beijou sua testa e sussurrou. Tempo. Vai sarar, Ana. E quando você estiver pronta, a pessoa certa vai provar que o amor não é o inimigo. Ela fechou os olhos, afundando. Em silêncio. Ela não acreditou nele. Ainda não. Mas o que nenhum dos dois sabia era que o destino o já estava preparando. Alguém para entrar em seu mundo destruído. Porque às vezes a cura começa quando você menos espera e como última pessoa que você imaginaria. E logo o caminho de Ana cruzaria com o homem que mudaria tudo. Era mais uma manhã tranquila na casa de Robert. Ana estava sentada perto da janela, um cobertor firmemente enrolado em seus ombros, olhando fixamente para o jardim lá fora. Seu pai tinha saído cedo para o trabalho, mas, antes de partir, ele prometeu enviar alguém para ver como ela estava. Ela não discutiu. Raramente o fazia ultimamente. O som de um carro entrando na garagem quebrou seu transe. Momentos depois, a campainha tocou. Relutantemente, Ana foi até a porta e a abriu. Ali estava um homem que ela reconheceu vagamente. Alto, de ombros largos, vestido com um terno sob medida, seu cabelo escuro cuidadosamente penteado para trás. Seus olhos, no entanto, não eram severos como os da maioria dos homens que ela conheceu. Eles eram gentis, pacientes e curiosos. Ana, ele perguntou suavemente. Seu voz calma e calorosa. Sou Daniel Reis. Trabalho com seu pai na delegacia. Ele me pediu para passar para ter certeza. Você está indo bem. Ana hesitou, seus dedos apertando a borda da porta. Eu não preciso de ninguém. Verificando como eu estava. Sua voz era defensiva, frágil. Daniel deu uma pequena aceno com a cabeça, sem me sentir ofendido. Eu entendo. Não vou ficar se você não quiser. Eu achei que talvez você precisasse de companhia ou pelo menos de uma distração. Ele deu um sorriso gentil. Algo sobre seu tom, firme e sem pressa, tornou difícil para Ana bater a porta. Contra seus próprios instintos, ela deu um passo de lado. Tudo bem, só por um tempinho. Lá dentro, Daniel não se intrometeu. Ele não perguntou sobre Mark ou julgamento. Em vez disso, ele notou a pilha de correspondência fechada no balcão e silenciosamente começou a separar, deixando de lado as contas e descartando. O instinto de Ana foi dizer não, para manter suas paredes altas. Mas, em vez disso, ela se viu concordando. Ok. Daniel. Sorriso se aprofundou um pouco antes de ele sair. Quando a porta se fechou, Ana afundou de volta na cadeira, confusa com o calor, espalhando-se pelo seu peito. Ela disse a si mesma que não era nada, apenas educação. Ela não podia arriscar abrir seu coração novamente. Mas no fundo ela sabia que Daniel não era como os outros. Ele carregava algo diferente. Paciência,
força e sinceridade. E embora ela tentasse negar, parte dela se perguntava: será que esse homem poderia ajudá-la a acreditar? Apaixonado de novo? Os dias que se seguiram foram diferentes. Sutis no início, mas diferente. Daniel manteve sua palavra. Todas as manhãs, seu carro entrava na garagem e ele aparecia na porta. Com o mesmo sorriso calmo, nunca pressionando, nunca se intrometendo. Às vezes ele trazia compras. Às vezes ele carregava um livro. Ele achava que Ana poderia gostar. Outras vezes, ele vinha sem nada além de sua presença. E isso, estranhamente, era o suficiente. No início, Ana resistiu. Suas respostas eram curtas, seus olhos cansados. Ela manteve distância, com medo de confiar em alguém novamente, especialmente em um homem. Mas Daniel nunca pareceu ofendido. Se ela não queria falar, ele preencheu o silêncio com histórias sobre o distrito, anedotas leves sobre ela, as manhãs mal-humoradas do pai, ou os erros bobos que os novatos cometiam no trabalho. Uma tarde, enquanto ele a ajudava a regar rosas no jardim, ele compartilhou uma lembrança sua. Minha mãe costumava dizer: flores são como pessoas. Se você der com paciência e cuidado, elas florescem. Se você as negligenciar, elas murcham. Ana olhou para ele, com os lábios ligeiramente entreabertos. Durante semanas, ela se sentirá como uma daquelas rosas murchas. E, no entanto, com Daniel ao lado dela, ela sentiu um lampejo de algo que ela pensou ter desaparecido. Vida. Ainda assim, ela tentou. Proteja-se. Eu não floresço mais, disse ela suavemente, com a voz carregada de tristeza. A resposta de Daniel foi gentil, mas firme. Você vai. Não hoje, não amanhã, mas você vai. Essas palavras permaneceu com ela muito tempo depois de ter partido. Outro dia, ele a encontrou sentada na varanda, perdida em pensamentos. Sem dizer uma palavra, ele entregou a ela um caderno de desenho e lápis. Percebi que você gosta de rabiscar em recibos e guardanapos. Talvez tente algo maior. Ana hesitou, então abriu o livro. Suas mãos tremiam enquanto ela começava a desenhar. Pela primeira vez em meses, ela fez algo que não fosse apenas sobreviver. Quando ela olhou para cima, Daniel estava sentado calmamente por perto, tomando café, não a observando como um projeto, mas simplesmente estar ali. Naquela noite, Ana se pegou sorrindo para o esboço que havia feito. Um sorriso frágil, mas real. Lentamente, esses momentos se multiplicaram. Daniel a provocava gentilmente sobre seu péssimo gosto para programas de TV. Ele fingia ficar ofendido quando ela riu de suas tentativas desajeitadas de preparar o jantar. Ele nunca a forçou a sentir alegria, mas criou espaço para isso, como abrir cortinas para deixar a luz do sol entrar. Uma noite, enquanto estavam sentados na sala de estar, Daniel disse algo que perfurou suas paredes. Ana, você é mais forte do que pensa. O que você tem suportar teria quebrado a maioria das pessoas. Mas aqui está você, ainda de pé. Isso é algo de que vale a pena se orgulhar. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Mas, pela primeira vez, não eram apenas lágrimas de dor. Ela sussurrou: obrigada por me receber. Daniel assentiu levemente. Sua voz calma. Sempre. Naquele momento, Ana percebeu que estava rindo com mais frequência, sorrindo com mais facilidade, respirando com mais liberdade. Daniel não havia curado suas cicatrizes, mas a lembrará de que elas não a definiam. E, no entanto, assim que o calor começou a retornar ao seu coração, uma sombra pairou no limite de sua vida. Pois enquanto a presença de Daniel trouxe luz, a escuridão de Mark não havia desaparecido e logo tentaria se infiltrar. De volta. Robert tinha visto muita coisa em seus anos na força. Mentirosos, manipuladores, homens que colocou máscaras para esconder sua escuridão. Mas ele também aprendeu a ler as pessoas, a ver através das camadas que elas apresentavam. O mundo. E cada vez que Daniel entrava em sua casa, cada vez que observava como o jovem interagia com Ana, Robert sentiu algo raro. Confiança.
Numa tarde de sábado, Robert voltou para casa. Mais cedo do que o esperado. Ele parou no corredor sem ser notado quando viu Daniel à cozinha com Ana. Daniel estava desajeitadamente tentando bater a massa da panqueca enquanto Ana ria. Um honesto e desprevenido. Risada que Robert não ouvia da filha há meses. Por um momento, os olhos de Robert marejaram. Aquela risada. Lembrou-lhe a garota que ela costumava ser antes de Mark? Antes da tragédia. O som encheu a casa como a luz do sol, rompendo as nuvens de tempestade. Quando Ana se afastou para atender um telefonema, Robert entrou na cozinha. Daniel endireitou-se imediatamente, quase nervosamente. Senhor, eu só estava. Robert levantou a mão. Relaxe, Daniel. Você não. Tenho que explicar. Eu sei o que você está fazendo aqui. Daniel parecia inquieto. Não estou tentando me exceder. Eu só me importo sobre ela mais do que eu esperava, honestamente. Robert o estudou cuidadosamente. Sua voz calma, mas firme. Você sabe o que Ana passou. Você entende a profundidade das cicatrizes que ela carrega. Daniel assentiu solenemente. Eu entendo. E eu não quero apagar essas cicatrizes ou fingir que elas não existem. Eu só quero ficar ao lado dela. Não importa o tempo que leve. Por mais difícil que seja. Essas palavras tinham peso. Não eram promessas dramáticas. Eram firmes. Aterrado como o próprio homem. Robert sentiu o peito apertar. Uma mistura de alívio e emoção. Ana precisa de alguém que não corre quando a situação fica difícil. Ela foi abandonada, traída, quebrada. Se alguma vez aumentar essa dor, Daniel, você vai me responder. Não como pai dela, mas como um homem que não tem mais nada a perder. Daniel encontrou seu olhar sem pestanejar. Eu nunca a machucaria, senhor. Não nesta vida. A expressão severa de Robert suavizou-se um pouco. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que talvez sua filha não estivesse condenada a carregar sua dor sozinha. Ele acenou levemente para Daniel. Então não desista dela. Mesmo quando ela tenta te afastar, ela está com medo. Mas ela precisa de alguém que não vá embora. Ana voltou naquele momento, olhando entre eles com desconfiança. Do que vocês dois estão falando? Sobre. Robert sorriu levemente, escondendo suas emoções. Apenas dizendo a Daniel que ele faz panquecas horríveis. Daniel riu nervosamente enquanto Ana revirava os olhos. Não são tão ruins assim. Ela brincou, mas suas bochechas coraram levemente. Mais tarde naquela noite, Robert bateu suavemente na porta de Ana. Ela estava desenhando novamente, algo que ela não fazia há meses. Ele sentou-se ao lado dela, em voz baixa. Querida, nem tudo. Os homens são como Marcos. Alguns homens honram a sua palavra. Alguns homens realmente amam. Daniel pode. Seja um deles. Ana. Robert pegou a mão dela delicadamente, com um olhar suave, mas resoluto. Então, deixe-me acreditar por você até que esteja pronta. Não feche a porta completamente. Permita-se ter esperança novamente. Os olhos de Ana lacrimejaram enquanto ela sussurrava. Esperança. Parece perigoso. Robert beijou sua testa, sussurrando. Às vezes a esperança é a única coisa que nos salva. O que Ana não sabia que a esperança estava prestes a ser testada porque uma carta já estava a caminho, levando o nome de Marked. Dentro da prisão. As semanas passaram suavemente. Com elas, as paredes de Ana começaram a baixar. Não foi repentino, como uma porta escancarada. Foi gradual, como a luz do sol filtrando através das cortinas, aquecendo um quarto que ela pensou que permaneceria frio para sempre. Daniel permaneceu firme durante todo o processo. Ele nunca pressionou, nunca exigiu. Ele simplesmente apareceu. Seja para preparar um jantar simples, caminhar com ela pelo jardim ou simplesmente sentar em silêncio quando as palavras eram pesadas demais. Sua presença era um lembrete constante de que nem todo amor é uma arma. Numa tarde fresca de outono, eles caminharam pelo parque perto da casa de Robert. As folhas estalavam sob seus pés. O ar tinha um leve cheiro de pinho. Pela primeira vez,
Ana não estava se afogando em memórias de dor. Ela se viu observando Daniel, ao falar sobre sua infância, sobre as viagens de pesca com seu avô, sobre como ele se juntou à força policial para fazer a diferença. Você tem sorte, disse Ana suavemente, sua olhos no chão. Você teve pessoas que acreditaram em você. Daniel olhou para ela, com uma expressão terna. E você não acreditou? Ela hesitou, depois balançou a cabeça. Mark nunca acreditou em mim. Ele só me destruiu. Para baixo. Mesmo quando eu carregava o filho dele, ele me fazia sentir inútil. Eu achava que o amor deveria te edificar. Eu estava errado. Daniel parou de andar. Virou-se para ela, com a voz firme, mas cheia de emoção. Ana, você não estava errada. Amor é suposto te edificar. Você acabou de entregar seu coração ao homem errado. Não deixe que a crueldade dele reescreva o que é o amor destinado a ser. Sua garganta apertou, lágrimas ameaçando. E o que isso significa para ser? Ela sussurrou. Daniel se aproximou, abaixando a voz. É para ser seguro. É para ser paciente. A intenção é fazer você se sentir visto, não invisível. Se você me deixar, quero te mostrar como é isso. A respiração dela, presa, seu peito subindo e descendo rapidamente. Por um momento, ela quis correr. O medo gritou para ela se calar, para se proteger. Mas então ela viu seus olhos, firmes, inabaláveis, cheios não com fome ou controle, mas com respeito e cuidado. E pela primeira vez em anos, Ana se permitiu ter esperança. Naquela noite, de volta à casa, Robert notou a mudança. O jeito como Ana sorriu um pouco mais, o jeito como Daniel apertou a mão. Roçou-nos dela sem que ela se afastasse. Ele não disse nada, mas seu coração se encheu de alívio silencioso. Mais tarde, na varanda sob o suave brilho da lua, Daniel finalmente disse o que estava em seu coração o tempo todo. Ana, estou me apaixonando. Apaixonado por você. Não pelos pedaços quebrados, não apenas pela dor, mas por você inteiro. Vou esperar o tempo que for preciso para você acreditar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não se virou. Sussurrou, com a voz trêmula. Eu também acho que estou caindo. Suas mãos entrelaçadas, frágeis, mas reais, marcando o começo de algo novo. Mas assim que Ana se permitiu essa felicidade frágil, Robert saiu segurando uma envelope. Seu rosto estava pálido, sua voz grave. Ana, esta carta veio do prisão hoje. Ele entregou a ela. O nome do remetente queimava seus olhos. Era de Mark. O dia do casamento era nada como o que Ana imaginara quando era jovem. Não havia lustres brilhantes, nem salões grandiosos, sem filas intermináveis de convidados. Em vez disso, foi realizado na pequena igreja que sua mãe costumava levá-la quando criança. Um lugar cheio não de extravagância, mas de paz. Ana estava em frente ao espelho dentro do modesto camarim. O vestido era simples, marfim com mangas de renda, nem muito chamativo, nem muito pesado. Ela escolheu assim porque não se tratava de espetáculo. Tratava-se de recomeçar. Seus dedos roçaram o tecido nervosamente, seu reflexo quase irreconhecível. Pela primeira vez em anos, ela olhou. Não quebrado, mas inteiro. Robert entrou silenciosamente, seus olhos suavizando ao ver ela. Por um longo momento, ele não falou nada, apenas olhou para a filha, com lágrimas brilhando nos olhos. Você parece sua mãe. Ele finalmente sussurrou, com a voz rouca. Os lábios de Ana tremeram em um pequeno sorriso. Você acha que ela ficaria orgulhosa de mim, pai? Robert deu um passo à frente, beijando-a suavemente na testa. Ela estaria orgulhoso além das palavras. E eu também. Você sobreviveu à tempestade mais escura e encontrou seu caminho de volta para a luz. Hoje não é só sobre um casamento. É sobre resgatar sua vida. Lá fora, a igreja estava cheia apenas de amigos próximos, colegas policiais e um punhado de vizinhos que o apoiaram. Ana através de sua dor. No altar estava Daniel, seu terno impecável,
seus olhos fixos na porta onde ele conhecia Ana. Apareceria. Suas mãos tremiam ligeiramente, não por causa do nervosismo em relação ao casamento, mas pela avassaladora gratidão por ter escolhido caminhar em sua direção. Quando a música começou, as portas se abriram e Ana caminhou pela corredor de braço dado com o pai. A sala pareceu prender a respiração. O peito de Robert se encheu de orgulho. Cada passo era um lembrete de que ele estava entregando sua filha, não por medo, mas pela fé. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas enquanto ela aproximou-se. Para ele, ela não era mais uma vítima. Ela era força, beleza e resiliência encarnada. Quando finalmente se uniram, as palavras do pastor desapareceram no fundo. Parecia que o mundo havia encolhido para apenas os dois. Daniel apertou a mão dela gentilmente, sussurrando: "Você está segura comigo?" "Sempre." Os olhos de Ana brilharam, sua voz firme, mas emocionada. "E eu escolho você, Daniel. Não porque eu sou com medo, não porque estou quebrado, mas porque com você finalmente me sinto inteiro novamente." Os votos foram feitos. As alianças trocados. Quando o pastor os declarou marido e mulher, a sala explodiu em aplausos. Mas para Ana, o mais alto, o som era a batida silenciosa do seu próprio coração, firme, esperançoso, vivo. Robert enxugou as lágrimas discretamente enquanto os observava se beijando. Sua filha, uma vez destruída, agora estava nos braços de um homem que a estimaria. Pela primeira vez desde que a tragédia aconteceu, Robert sentiu-se em paz. A recepção foi pequena, repleta de... Na primeira vez, a esperança não parecia um sonho perigoso. Parecia real. O quarto do bebê foi repintado. As roupas do bebê foram dobradas cuidadosamente nas gavetas. Daniel frequentemente colocava a mão na barriga dela, conversando com o bebê como se já pudessem ouvi-lo. À noite, Ana adormecia ao som de sua respiração constante, confortada, de maneiras que ela nunca havia conhecido antes. Mas a paz é frágil. Tarde da noite, como Daniel e Ana estavam sentados na varanda tomando chá, quando Robert chegou inesperadamente. Seu rosto estava tenso, seu olhar penetrante. Ele se sentou, pesadamente, olhando para os dois. "Eu não queria te incomodar." Ele começou a falar em voz baixa. "Mas você precisa saber o que." "Verdade. Mark escapou da prisão há 3 semanas. Estamos rastreando, mas ele desapareceu." A xícara de chá de Ana escorregou de sua mão, quebrando-se na varanda de madeira. Sua respiração vinha em pequenos suspiros. Suas mãos instintivamente envolveram sua barriga. Daniel passou um braço em volta dos ombros dela, seu queixo rígido como pedra. "Ele não vai tocar nela. Ele não vai tocar no nosso filho. Eu prefiro morrer a deixar isso acontecer." E embora Robert tenha colocado com a mão reconfortante no joelho da filha, suas palavras carregavam o peso de uma tempestade. "Mark está chegando. É só uma questão de tempo." Os meses passaram em um borrão de tensão e esperança. Robert dobrou segurança em casa, nunca permitindo que Ana ficasse sozinha. Daniel permaneceu por perto, seus instintos protetores, intensificado pelo conhecimento de que Mark estava lá fora em algum lugar, esperando. Mas em meio à sombra do medo, a vida ainda crescia. Dentro de Ana, um coração batendo mais forte a cada dia, lembrando a todos que a esperança era mais poderosa que o ódio. A noite chegou. Quando Ana entrou em trabalho de parto, a tempestade lá fora sacudia as janelas, a chuva batendo no telhado. Mas lá dentro, hospital, o mundo se estreitou em um quarto onde ela agarrava a mão de Daniel a cada contração. "Você está fazendo incrível", sussurrou Daniel, afastando os cabelos encharcados de suor da testa dela. Sua voz era calma, mas seus olhos brilhavam com lágrimas. "Só mais um pouquinho, amor. Só mais um pouquinho." Robert ficou parado, no canto da sala, ainda de uniforme, andando de um lado para o outro como um homem se preparando para a batalha. Ele havia enfrentado criminosos armados e caminhou através do fogo.
Mas ver sua filha lutar pela vida novamente testou cada fibra de sua força. Você tem isso, Ana, ele sussurrou. Sua mãe ficaria tão orgulhosa. Horas depois, um grito perfurou o quarto. O som de uma nova vida. O médico sorriu, pegando o pequeno bebê que se contorcia nos braços de Ana. Parabéns, é uma menina. Ana. Soluços irromperam enquanto ela embalava a filha contra o peito. Suas lágrimas caíam sobre a pele macia do bebê. Deixou cair uma mistura de tristeza pela criança que havia perdido e gratidão pela que agora segurava. Meu bebê, ela sussurrou, sua voz tremendo de alegria. Você está segura. Você é amada. Você é nossa. Daniel se abaixou, beijando Ana e o. Querida, as lágrimas dele molhando os cabelos dela. Você me fez o homem mais feliz do mundo. Robert finalmente deu um passo à frente, seu exterior duro se desfazendo. Ele tocou a mãozinha do bebê, com a voz embargada. Bem-vinda, pequena. Você nunca saberá o tipo de escuridão que sua mãe suportou. Não enquanto eu respirar. Parou. Pela primeira vez em anos, o peso da dor foi retirado da sala. Amor e novo. Os primórdios preencheram o espaço onde o desespero outrora vivia. Dias depois, a família se reuniu na casa de Robert. O quarto das crianças, pintado em amarelo suave, brilhava com aconchego. Ana sentou-se no cadeira de balanço, sua filha aninhada em seus braços. Daniel estava ao lado dela, uma mão em seu ombro, a outra descansando gentilmente sobre o filho. Robert encostou-se à porta, com o coração transbordando de orgulho. A ameaça de Mark persistia. Sim, mas Robert jurou que nunca os alcançaria. E no fundo, Ana sabia que desta vez sua família era mais forte do que qualquer sombra do passado. Enquanto o bebê bocejava e se enrolava para dormir, Ana. Olhei para Daniel e Robert. Pensei que minha vida tinha acabado. Pensei que o amor não fosse nada além de dor. Mas agora eu vejo isso. Diferente. O amor é cura. O amor é força. O amor me deu você também. E agora? Ela. Daniel beijou sua testa com ternura. E o amor a protegerá para sempre. Robert assentiu, com a voz firme. Mas emocionante. Justiça foi feita, Ana. Mas esta é a verdadeira vitória. Você sobreviveu. Você ressuscitou. E agora você tem tudo o que merece. A casa estava quieto, exceto pela respiração constante do recém-nascido. Lá fora, a tempestade havia passado, deixando o céu noturno salpicada de estrelas. E naquele momento, Ana soube que sua história havia completado um ciclo. Não definida pela tragédia, mas pelo triunfo. Porque nenhuma sombra, nenhuma dor, nenhum homem jamais poderia tirar esta felicidade dela novamente. Tudo bem, meu amigo. Então, aqui estamos no final da jornada de Ana. E se você ainda está comigo agora, significa que esta história tocou você de alguma forma. Talvez tenha lembrado você de suas próprias lutas ou de alguém que você ama e que passou por sofrimento. O que a história de Ana nos mostra é simples, mas poderoso. O sofrimento não nos define. Nossa resposta sim. Como disse certa vez o filósofo estoico Epictetus, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Ana perdeu tudo. No entanto, ela se reergueu. Ela encontrou cura no amor, força na família e paz na resiliência. Talvez isso sirva de lembrete para todos nós de que, mesmo nas noites mais sombrias, podemos escolher não deixar a amargura vencer. Então, se esta história te emocionou, não aguarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. E, claro, assim. Vídeo. Inscreva-se e junte-se à nossa família porque juntos podemos continuar contando histórias que curam corações e mudam vidas.